Boa noite a todos, queridos irmãos. Pedimos a Deus, pedimos ao Divino Espírito Santo de Deus, pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa leitura e nos oriente para que eu faça uma boa leitura e que vocês que estão ouvindo possam fazer uma boa reflexão e um excelente proveito dos ensinamentos de Jesus Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler o Novo Testamento. A minha intenção seria ler o Novo Testamento inteiro, mas no Antigo Testamento nós temos algumas coisas muito importantes a saber, tá? Então, eu já fiz algumas leituras de Mateus e eu vou agora explicar o que nós vamos trabalhar em Mateus e como terminei a leitura de Coríntios, eu vou agora iniciar Mateus para que tenhamos uma boa noção de quando Jesus esteve aqui conosco, aqui na Terra. Bom, então vamos lá. O Santo Evangelho segundo Mateus. O autor. Embora o autor desse evangelho seja anônimo, a igreja primitiva consistentemente atribuiu sua autoria ao apóstolo Mateus, também conhecido como Levi. Mesmo sendo judeu de nascimento, em sua função de cobrador de impostos do Império Romano, aprendeu a falar fluentemente o grego como complemento para sua língua materna, o aramaico. Críticos literários recentes têm argumentado que o autor de Mateus usou Marcos como fonte. No entanto, a igreja primitiva, em conjunto com muitos estudiosos evangélicos, através de gerações, defenderam a autoria de Mateus. A data. As evidências acerca da data de Mateus não são conclusivas, como o livro foi escrito primeiramente para os judeus. Muitos estudiosos julgam que ele foi escrito antes da queda de Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo. Gente, eu estou lendo a introdução para vocês de Mateus, porque tem coisas aqui que nem eu mesma conhecia. E é importante sabermos de onde vieram essas coisas que escreveram sobre Jesus, quem escreveu e por que escreveu, ok? O plano de fundo, qual é o contexto dessa obra, qual é o propósito, qual é o destinatário? Antioquia, uma cidade situada ao longo da costa da Fenícia ou Síria, normalmente é aceita como sendo o lugar onde Mateus escreveu seu livro. Mesmo sendo uma cidade de língua grega, Antioquia tinha uma grande população judaica. Não há no livro uma afirmação específica de onde ele foi escrito. No entanto, é provável que ele tenha se originado em algum lugar da província romana da Síria. O autor procurou mostrar que o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento tinha vindo na pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus, embora sendo um dos 4
que relatam a vinda e ministério de Jesus foi escrito especialmente para os judeus que conheciam as profecias do Antigo Testamento. O reino prometido foi oferecido primeiramente a eles, e eles estavam entre aqueles que eram responsáveis em espalhar as boas novas. As características literárias, o livro de Mateus é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso é muito importante sabermos. Ele contém mais de 50 citações diretas do Antigo Testamento, mais que os outros 3 evangelhos juntos, assim como muitas outras declarações afirmativas, como ouviste que foi dito, está escrito, e para que se cumprisse o que foi dito. O livro está organizado cronologicamente, mas em uma estrutura de tópicos. Muitos dos ensinamentos de Jesus, assim como suas curas, milagres e parábolas relativas ao reino, encontram-se agrupadas. Quais os temas? O tema principal é comunicar que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento a respeito do Messias foi cumprido em Jesus. Por esse motivo, o livro dedica atenção especial à genealogia de Cristo. A linhagem real era muito importante para os judeus, tá? Por isso, Mateus ligou Jesus não somente a Abraão, o pai dos judeus, mas também ao rei Davi. O livro também descreve como deveria ser a vida de um discípulo. O Sermão do Monte e os ensinamentos a ele relacionados dão não somente o código de conduta que Deus requer, mas, mais importante, a qualidade do relacionamento que Jesus deseja ter com seus discípulos. Relacionada ao tema do discipulado está a frase-chave, o reino dos céus. Esse tema engloba tanto a vida diária de cada discípulo como a vinda futura de Cristo. Extremamente importante isso aqui, gente. Primeiramente, eu vou fazer um esboço, mais ou menos, do que nós vamos estudar em Mateus, tá? Nós vamos falar sobre a vinda do Messias, a revelação do Messias, a proclamação do Messias, a paixão do Messias, e cada um desses 4 itens que eu falei serão bem organizados e bem distribuídos ao longo do capítulo, ok? Então vamos lá. No capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmom, e Salmom gerou de
Raabe a Boaz. E Boaz gerou Rute a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Está no versículo 16. De sorte que todas as gerações deste Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel,
traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui no versículo 1, na linhagem do Messias, Mateus enfatizou o chamado de um homem, Abraão, para ser o pai da nação judaica, e o chamado de um homem dessa mesma nação, Davi, para ser o pai da linhagem real. Se houvesse qualquer dúvida sobre Jesus ter sido um filho de Davi, a sua reivindicação ao reinado teria sido inválida. Pôde indicar descendência direta em vez de parentesco direto. Do versículo 2 ao 6, embora a lista dos antepassados não incluam todas as pessoas, 5 mulheres são mencionadas: Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, Batseba e Maria. A mulher de Urias, Batseba e Maria. Tamar, Raabe e Batseba estavam relacionadas a pecados sexuais. Raabe e Ruth não eram judias e Ruth pertencia à nação de Moabe, que teve sua origem no incesto. Maria era uma humilde jovem judia. O fato de mulheres gentias terem sido incluídas na genealogia de Jesus mostra, de uma maneira dramática, a inclusão dos gentios no abençoado plano redentor de Deus. Essas mulheres eram parte da providência especial de Deus em preparar e trazer o Messias ao seu povo. Ou seja, Deus não faz distinção de ninguém. Todos somos filhos de Deus. O noivado era uma união legal, sendo necessário um divórcio para quebrá-lo. O período de noivado durava 1 ano, talvez para que houvesse certeza de que a mulher não estava grávida de outro homem. Mateus, assim como Lucas, afirma que a Virgem concebeu e atribui essa concepção ao Espírito Santo, nascimento virginal. Somente através da concepção de uma virgem, Jesus poderia ser tanto Deus quanto homem e assim fazer expiação pelo pecado. Jesus é a forma grega para Josué, do hebreu Javé. Javé salva. Olha que interessante. Jesus é a forma grega para Josué, do hebreu Javé salva. Christus ou Messias, Mashiach, é seu título, significando o ungido, ungido por Deus. A linhagem real de Jesus se dá através de Maria, a mãe que o deu à luz, e seu marido, José, que era o pai legal de Jesus. O mais importante é que Jesus era filho eterno de Deus. O ato de escolher o nome nos tempos bíblicos era importante porque expressava o caráter de quem recebia o nome e a atividade que exercia, nome dos filhos.
Então, é isso, meus irmãos, a importância desde a concepção até o nascimento de Jesus, a importância da linhagem, a importância do noivado. Agora eu vou ler para vocês o noivado, um passo no compromisso, que o noivado naquele tempo era extremamente importante, tá? E como diz aqui, só podia ser terminado esse noivado por um divórcio. O noivado na cultura judaica era um enlace formal entre um homem e uma mulher, um compromisso quase tão sério quanto o próprio casamento, no entanto, sem intimidade física. De acordo com a lei de Moisés, a penalidade por romper levianamente esse compromisso pela fornicação, adultério, incesto ou estupro era a morte por apedrejamento. Tá? Sob algumas circunstâncias, o noivado poderia ser desfeito através de um documento de divórcio. O período normal de duração de um noivado era de aproximadamente 1 ano. Maria e José estavam noivos, mas não viviam juntos durante o período de noivado. José é chamado de marido de Maria, embora o relacionamento fosse ainda fisicamente celibatário. Na cultura moderna, o noivado é considerado uma promessa de intenção de união pelo matrimônio de um casal, embora não seja um compromisso. Na verdade, o noivado é visto como sendo o tempo de profunda intimidade no qual o casal tem a liberdade de certificar-se de que o casamento é o passo que eles querem dar. Noivar é o primeiro passo em direção à união de duas vidas, a combinação de duas personalidades e famílias, repleta com o potencial de muitas gerações vindouras. Bom, então esse é o capítulo 1, ok? E no próximo encontro nós vamos dar continuidade, está bem? Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Jesus cubra todos vocês. Salve, cure, encha do Espírito Santo, fiquem na paz. Glória a Deus.